Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté. Europa ha sido más fuerte. Égalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurotopia, o podcast da Rede Público, onde quinzenalmente vamos discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Eu sou a Marta e, como dissemos no último episódio, dedicamos os próximos meses ao debate e discussão de ideias e conversaremos com alguns cabeças de lista de partidos candidatos às eleições europeias. E porque, para além de eurotópicos, somos também patologicamente inconformados, o Eurotopia e o Jornal Crónico juntam-se na comoderação destes episódios e connosco temos o Francisco Lemos Araújo. Olá, Francisco. Olá. No episódio de hoje conversaremos com Catarina Martins, um nome incontornável da política portuguesa. Foi coordenadora nacional do Bloco de Esquerda de 2012 a 2023 e deputada à Assembleia da República de 2009 a 2023. Agora, a cabeça de lista do Bloco às eleições europeias que vão decorrer no dia 9 de junho. Olá, Catarina, bem-vinda. Olá, prazer estar aqui, obrigada. O Bloco tem atualmente 2 dos 21 eurodeputados que Portugal elege, sendo por isso a terceira maior força política depois do PS e do PSD. Nas últimas europeias obteve 9,8% dos votos. Já nas legislativas de 10 de março foi a quinta força política, com 4,4% dos votos. Pelo que a nossa primeira pergunta seria, tendo em conta o atual contexto político, qual é o principal objetivo do Bloco para as europeias de junho? O objetivo do Bloco de Esquerda é ter uma representação, e ter uma representação forte que possa disputar ideias do que é que nós queremos da política europeia. Nós, enquanto país, enquanto povo que tem tantas crises para ultrapassar, e não só no campo nacional, digamos assim, mas no campo europeu mais vasto do que é a resposta de uma esquerda que é ecologista, que é feminista e que é, julgo eu, o mais importante... A mais importante luta contra uma extrema-direita que está a crescer e que põe em causa direitos fundamentais de todas as pessoas. E, enfim, o Bloco de Esquerda apresenta-se a estas eleições, percebendo a dificuldade do momento político que estamos a viver, ela é grande, percebendo também que para responder neste momento na política europeia, como na nacional também, mas é da europeia que falamos, é preciso uma combinação clara de, julgamos, duas coisas. Primeiro, a capacidade de ter uma agenda anticonservadora, uma agenda por direitos que faça frente à extrema-direita quando quer impor retrocessos, mas por outro lado também, que seja capaz de propor uma alternativa, e uma alternativa económica, uma alternativa que supere as crises do nosso tempo, que dê uma resposta à crise climática, mas também à crise da habitação, aos serviços públicos, que possa criar horizontes de esperança na própria democracia, porque só com esses horizontes de esperança é que nós temos mais gente interessada numa política que não seja simplesmente a do ressentimento, ou a da vingança, ou a do, enfim, que já não acredita em nada. E a democracia tem que ser esse espaço, e o consenso liberal, digamos assim, que tem atravessado as políticas europeias ao longo dos últimos anos, tem deixado muita gente com a sensação de que está a ficar para trás. E é preciso propor uma alternativa, é preciso ter um projeto, e é aí que o Bloco de Esquerda se alia a uma série de forças progressistas de esquerda em toda a Europa, ecologistas, para criar essa alternativa. Falou na dificuldade do momento político. A verdade é que o contexto atual mudou muito desde as últimas eleições. Tivemos uma pandemia, o despoltar da guerra na Ucrânia e o surgimento do conflito do Médio Oriente. E, portanto, atendendo ao contexto atual, quando olha para a Europa no cenário atual, o que é que vê e que Europa é que sente que temos? Eu acho que as pessoas veem sinais contraditórios, e é normal que vejam sinais contraditórios, e eu darei 2 exemplos simples. Por exemplo, eu acho que há uma enorme maioria na Europa que defende o direito à autodeterminação da Ucrânia, que acha que é intolerável a invasão russa e o seu projeto imperialista. E, portanto, e bem, acha que é preciso solidariedade com a Ucrânia e é preciso ter força contra as pretensões russas. Ao mesmo tempo que isto está a acontecer, vemos uma União Europeia que, face à invasão que Israel está a fazer e face ao genocídio que está em curso em Gaza, não tem outra palavra, não vê uma União Europeia a dizer não, o povo palestiniano tem direito à sua autodeterminação e Israel não pode estar a fazer o que está a fazer.
E aqui temos um sinal extraordinariamente contraditório. Afinal, os chamados valores europeus são o quê? Como é que nós nos definimos? Porque depois fica muito a ideia de uma agenda muito taticista, de interesses económicos e de interesses próprios muito egoístas da União Europeia quando é confrontada com estas duas realidades. E eu acho que nós precisamos de dizer que o projeto europeu tem de ser aquele que acredita na autodeterminação de todos os povos. Tem de ser aquele que não aceita o assassinato de populações. E acho que ou seja, este momento é também tem que ser o momento dessa afirmação. Não é com mas nem com meio mas, é afirmações claras do qual é o respeito pelos direitos humanos, pelo direito internacional, em que é que acreditamos. Outro dos exemplos, por exemplo, foi a resposta à pandemia, em que eu julgo que vimos todos como um sinal importante que a União Europeia tenha compreendido que tinha de mudar a forma de funcionar. E isso tanto quando suspendeu as regras de governação económica que não permitiam aos países ter a capacidade de responder às urgências dos povos, como também quando decidiu comprar em conjunto vacinas para garantir a vacinação da população. Ou seja, foi um momento de cooperação, foi um momento em que os povos e as necessidades dos povos estiveram à frente de outros interesses. Isso é tão importante. O que é absolutamente contraditório, por exemplo, quando foi o momento de negociar as vacinas em concreto, ser deixado que os laboratórios farmacêuticos impusessem o preço que quisessem, não só à União Europeia como ao resto do mundo, e com problemas tão graves em países que não a conseguiam pagar, quando a investigação de base que permitiu a vacina foi feita graças a financiamento público, e muitos de países da Europa, para que fosse desenvolvida aquela tecnologia. E, portanto, aí já os interesses farmacêuticos estiveram à frente dos interesses dos povos. Ou, agora, que voltam as regras de governação económica e que estão a ser redefinidas, e estão a ser redefinidas dando uma grande discricionariedade à Comissão Europeia naquilo que pode impor e uma grande capacidade de impor restrições que não permitem o investimento público ou não permitem que os serviços públicos funcionem, isto quando os Estados ainda estão a tentar até reconstruir as suas capacidades na saúde depois da pandemia. Não é só em Portugal que vemos os problemas do SNS, ou seja, as questões da saúde ou as questões da habitação são crises nos vários países da Europa. E, portanto, parece que por um lado houve um sinal positivo e logo a seguir andou-se para trás. Falou em vários desafios que a Europa atravessa neste momento e um bocadinho o posicionamento do Bloco, mas perante estes desafios, sendo eleita, por exemplo, eurodeputada nas próximas eleições, quais seriam medidas concretas que tomaria para procurar resolver estes desafios de que falava há pouco? É fundamental disputar, ou seja, tentar criar maiorias sociais para mudanças grandes na Europa. Porque sem isso não haverá mudança, ou seja, o Parlamento Europeu não é um Parlamento como a Assembleia da República em que há iniciativa legislativa. Nós sabemos do perigo que é já uma realidade, virmos a ter uma Comissão Europeia muito à direita, porque há muitos governos de direita na Europa e, portanto, a relação de forças é a que é. E, portanto, eu acho que a esquerda tem a obrigação de ter um projeto que possa mobilizar pessoas nos vários Estados para projetos diferentes. Isso é o mais importante. Se nós nos embrenhamos a discutir coisas que são digamos assim, muito institucionais e sem nenhuma capacidade de avançarem no próximo mandato face à relação de forças concreta que temos, podemos estar a dizer às pessoas para desistirem de ter uma ideia da Europa, desistirem de ter uma ideia de futuro, ter uma ideia de democracia. Portanto, eu acho que este é o momento em que é muito importante alianças largas para alguns desafios, e o primeiro deles, e aquilo que eu acho que podia criar uma ideia de vamos reconstruir um projeto comum, um projeto que tenha sentido, que dê horizonte, é a resposta à emergência climática. Mas essa resposta à emergência climática eu sei que está presente no discurso de quase todos os partidos, exceto os negacionistas, mais à extrema-direita e alguns liberais também, mas enfim, mas de resto quase toda a gente tem esse discurso. Então o que é que a esquerda tem de fazer? A esquerda tem de ser clara sobre o que é que acha que é a resposta às alterações climáticas, e isso tem a ver com o tipo de transição que nós queremos fazer na nossa economia. Isto é muito importante. Nós não teremos capacidade de mudar o nosso modelo de economia, da forma como produzimos, como consumimos, com a energia que temos, como nos movimentamos, qual é a nossa mobilidade, ou seja, o que é fundamental para reduzir as emissões, se o modo como impomos essas alterações à economia for penalizar as pessoas que já vivem com menos. Eu, por exemplo, acho que há uma expressão terrível que foi muito utilizada em amplos setores, mas que é preciso começar a pensar, que são os impostos verdes.
Porque quantas vezes as pessoas sentem, imaginem, em Portugal houve uma discussão sobre o IUC que se punha aquela questão, mas então e quem vive onde nem sequer há transportes públicos, não tem dinheiro para comprar um carro elétrico ou um carro mais eficiente e vai pagar mais? Quer dizer, já é mais pobre, já tem menos serviço público e vai pagar mais. Portanto, é preciso começar a discutir as coisas como elas são. Não há impostos verdes, há impostos justos e há impostos injustos. E há quem tenha poluído muito e ganhe muito. E há quem tenha uma pegada ecológica relativamente pequena e que esteja obrigado a ficar a consumir o que for mais barato. E não se pode penalizar essas pessoas pela transição. E, portanto, a União Europeia tem aqui uma responsabilidade enorme, e acho que esse é um caminho que temos de fazer, para compreender quais são os setores que têm ganho mais e não têm participado no esforço e qual é o tipo de investimento que pode fazer para se reconstruir. Porque nós estamos a falar de um projeto muito ambicioso. As metas da União Europeia, que a União Europeia se propôs, não está a cumpri-las. Mas, para além disso, já são irrealistas face aos relatórios que nós temos do painel intergovernamental. Ou seja, olhemos para a ciência deve guiar-nos. E, portanto, a União Europeia tem que fazer duas coisas. Não só tem que redefinir as suas metas, para que as metas correspondam ao que a ciência nos pede hoje, como tem depois ter capacidade de investimento para mudar os modos de produção, de mobilidade, de consumo, sem penalizar mais quem é já mais vulnerável na população e que, muito francamente, é quem tem pegada ecológica mais pequena, porque é quem consome menos. E essa é uma transformação que vai exigir, julgo eu, tradução concreta. O que é que nós queremos? Queremos transportes coletivos públicos gratuitos. Isso é uma medida que reduz emissões. Ou queremos um modelo de agricultura diferente, que não pode ser a agricultura intensiva, tem de ser outro. Mas as pessoas que vivem da agricultura têm de continuar a ter rendimentos. Queremos mudar a indústria, mas não queremos criar desemprego, portanto temos de ter investimento para criar emprego. Todas estas áreas são áreas de investimento. E a União Europeia tem uma capacidade única no mundo, não é só a União Europeia, os Estados Unidos e outros países também têm, mas a União Europeia, enquanto espaço económico, tem essa capacidade única de arranjar receitas para fazer essa reconstrução. Eu acho que não é demais lembrar que a generalidade ou a grande maioria dos offshores do mundo ficam em território da União Europeia. Ou seja, onde as pessoas pedem dinheiro para não pagar impostos. Deve fazer-nos pensar. Boa parte das fortunas do mundo vão para a União Europeia porque se sentem mais protegidas, mas nem por isso há um imposto sobre grandes fortunas, embora até já haja milionários a pedirem para ser taxados nesse espaço. Portanto, fazer esta luta por uma transição que seja justa, eu acho que esse é o grande papel da esquerda, porque é isso que cria a utopia. Uma utopia, e as utopias não são para nós ficarmos descansados a dizer, tenho um sonho bonito. Não, é para nós juntarmos forças e realizarmos. Estamos nos 50 anos de 25 de Abril, seguramente a liberdade era uma utopia, mas foi concretizada, não por quem ficou à espera que chegasse, mas por quem juntou forças, por quem fez debate, por quem quis ir à luta e conseguiu, enfim, essa massa crítica que permitiu a mudança, e eu acho que a Europa precisa muito de uma mudança. A Catarina falou aqui em duas coisas. Falou sobre organizar a esquerda e existir um combate à extrema-direita. Foi logo a sua primeira resposta. E nós pegávamos aqui numas declarações da coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, que disse que o que se joga nas eleições europeias é também a luta contra a extrema-direita e a afirmação de um projeto alternativo para a esquerda. Que alternativa é esta e como é que o Bloco pode contribuir para a sua construção? Eu acho que a alternativa é uma alternativa económica, mas há depois também uma agenda. A extrema-direita, e isso é comum em todo lado, o que a extrema-direita faz é ter uma agenda conservadora ultra-agressiva, que tenta culpar os mais vulneráveis pelos problemas das sociedades, e ao mesmo tempo que faz isso entretém as pessoas com este debate. E quando eu digo entretém, não estou a dizer que seja inócuo, não é. Há vítimas por se colocar este tipo de debates, este tipo de projetos ultraconservadores, violentos na agenda, como nós sabemos, mas isso serve também para manter um sistema económico de privilégio que é intocado. E é por isso também que a disputa sobre o que é uma transição justa é também uma forma de combater a extrema-direita, sem dúvida nenhuma. Mas há também uma agenda em que a União Europeia tem estado difícil de distinguir da agenda da extrema-direita. Pensemos o que é hoje a externalização das fronteiras. A União Europeia decidiu fechar sobre si própria e dirá, não é a União Europeia, são acordos bilaterais. Bem, acordos bilaterais todos os países decidiram fazer ao mesmo tempo. Claro que é a política da União Europeia, acordos bilaterais com países terceiros para não deixar quem está a fugir da guerra, da fome, chegar à Europa. São os acordos com a Turquia, com a Líbia, com o Egito, em que a União Europeia cria uma espécie de
ou seja, faz de conta que não é nada comigo. Ou seja, quando os barcos da Líbia se aproximam de um barco de imigrantes, de refugiados no Mediterrâneo, que está a fugir pela sua vida, aparecem num barco que é igual a um barco de qualquer país europeu, porque foi pago pela União Europeia, e os militares estão equipados pelo mesmo equipamento que utiliza-se nos países da União Europeia, porque foi a União Europeia, só que fazem uma coisa, mandam os barcos de volta ou mandam os barcos para a Líbia, têm campos de refugiados, nós sabemos da escravatura, do trabalho forçado, dos atentados aos direitos humanos. E a União Europeia está a pagar para que outros países que não a União Europeia incumpram o direito internacional. E isto é vergonhoso. E isto deve assaltar-nos a todos. Isto já é, ou seja, eu ouço muitas vezes responsáveis europeus dizerem que a União Europeia tem de combater a extrema-direita. Eu não podia estar mais de acordo. Mas o problema é que aí a União Europeia já está a ser a extrema-direita. Quando o Frontex, em vez de ter capacidade para salvar quem está a morrer afogado no Mediterrâneo, o que faz é estar do ar a localizar as embarcações que estão em perigo de naufrágio e a sinalizar a países terceiros que não cumprem com direitos humanos para irem lá buscar aquelas pessoas, isto é ou não uma política de extrema-direita já a ser implementada pela União Europeia? Eu acho que é. E é por isso que uma esquerda que seja muito clara sobre o valor dos direitos humanos é importantíssima nesta altura para combater a extrema-direita. Isso tem que ser absolutamente, acho eu, é o combate das nossas vidas. Nós não podemos querer... Quando o Mediterrâneo é um cemitério, é também a própria ideia de esperançosa de uma Europa de paz que se está a matar a si própria, certo? Ou seja, falou várias vezes nas alternativas que propõem ao modelo que existe atualmente. Sim, em relação a isto, nós queríamos que haja portas de entrada seguras nos países onde as pessoas vêm, como é natural, para não ficarem nas mãos dos traficantes. Sim. Mas, pronto, ou seja, falou de várias alternativas em vários temas, falou na migração, na agenda económica, nas alterações climáticas, e falou também muito na questão da extrema-direita, e a ascensão da extrema-direita terá quase seguramente reflexos no próximo Parlamento Europeu. Na mais recente projeção do Europe Elect, o grupo parlamentar da Identidade e Democracia surge em quarto lugar nas intenções de voto e alcança 11,2% dos votos, podendo conquistar até 82 lugares no Parlamento. Já à esquerda, o grupo político do qual o Bloco de Esquerda faz parte, chega aos 7,7 e 47 deputados. Apesar de ganhar 6 lugares face aos resultados de 2019, continua a ser o grupo mais pequeno dentro do Parlamento. E, portanto, sondagens são sondagens e já houve uma grande discussão em relação a isso. Mas esta perspectiva será sintomática também de uma esquerda que não consegue responder aos desafios que a Europa enfrenta, ou seja, não consegue passar a mensagem de que tem uma alternativa eficaz para responder a estes desafios? Eu acho que é sempre preciso fazer melhor, ou seja, se uma coisa não está a correr bem, todos temos que pensar como é que estamos a comunicar, que projetos é que apresentamos, como é que estamos. Mas nós temos um problema de projeto económico e de clareza do debate político que é muito complicado e que muitas vezes, da forma mediática como se trata da política, nesta coisa das 10 palavras, as ideias todas em 10 palavras, ficam todas muito complicadas. Criou-se a ideia que combater a extrema-direita era manter um determinado estado de coisas na Europa. E que, portanto, se uma esquerda questionasse o estado de coisas europeu, era um perigo, parecido com a extrema-direita, porque era preciso manter o status quo, porque só isso é que limitaria a extrema-direita. E eu acho que isso é errado. Eu acho que se prova errado. Porque à medida que o estado de coisas se mantém, o que nós vimos é que desde a pandemia até agora, as desigualdades na Europa aumentaram de uma forma, enfim, inacreditável. O relatório do Oxfam, que eu estava a ver no outro dia, dizia qualquer coisa como, enfim, os 5 milionários mais ricos da Europa aumentaram a sua fortuna em 76%. 99% da população europeia, nos últimos anos, empobreceu. E não é só o empobrecer, não é que empobrecer seja pouco, porque é muito, mas, ou seja, não é só poder-se dizer uma coisa conjuntural, com a guerra, com a pandemia, não é só isso. É que o projeto económico e o projeto de sociedade que é apresentado diz algo que eu acho que é muito grave, que é a inovação deixa de significar progresso social.
Ou seja, nós vivemos numa zona do mundo que é capaz de enorme inovação e num momento do mundo da nossa história em que há imensa inovação, mas é dito às gerações mais jovens que se preparem para viver pior do que os seus pais. Ou seja, o projeto económico que alia boa parte das forças políticas na União Europeia convive bem com esta ideia de que a inovação não representa progresso social. Ora, a Europa e a paz na Europa e até esta ideia de democracia liberal em que as pessoas podem acreditar, viveu de inovação significar progresso social. E não há nenhuma razão para deixar de significar isso. Agora, é verdade que este é um combate muito difícil, sempre que a uma alternativa económica se cola a ideia de que se está a destruir um projeto democrático ou que se quer isolacionismo, ou seja o que for, como se nada pudesse ser discutido. E eu acho que nós temos esse problema na Europa, mas há duas certezas que eu tenho. A primeira é que acho que hoje é mais claro do que nunca que não vale meter a cabeça na areia e dizer que está tudo bem como está. Não está. Não só pelo crescimento da extrema-direita, mas pela incapacidade de responder à crise climática e pelas dificuldades objetivas de vida dos povos, todos eles na União Europeia, que se estão a sentir de formas diferentes. Claro, os países são diferentes. Por outro lado também, tenho a certeza que o Bloco de Esquerda foi sempre capaz de fazer pontes mais vastas do que o seu campo político. E orgulhamos-nos disso. E isso é assim desde o início do Bloco. O Miguel Portas, por exemplo, ou seja, muitas vezes a atividade do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu fica muito ligada, e ainda bem, temos orgulho disso, às questões de direitos humanos e de política internacional, ao trabalho feito sobre refugiados, sobre o Médio Oriente, etc., e ainda bem. Mas lembro, por exemplo, que o Miguel Portas foi das pessoas que trabalhou para que houvesse um fundo que apoiasse no desemprego os trabalhadores em toda a Europa que fossem afetados por processos de deslocalização. E isso existiu. Não foi só com a esquerda, foi preciso fazer pontos. Ou que a Marisa Matias conseguiu um trabalho extraordinário de uma diretiva sobre os medicamentos para nos salvar a todos de medicamentos que nos fariam mal à saúde e que nos enganariam. Seguramente não foi só a partir da esquerda. Ou mesmo o trabalho que foi feito sobre o Alzheimer, que nos permitiu usar palavras como cuidadores informais e que depois deu origem também a processos nos vários países, como em Portugal, que deram visão a essa realidade. Isto não foi feito só com o partido da esquerda. O trabalho que o José Guzmão está a fazer agora com a agenda da governação económica, em que, enfim, sabemos que existe um acordo lamentável do nosso ponto de vista entre o Partido Popular, os sociais-democratas e, portanto, os verdes estão com a esquerda numa outra agenda, ou seja, mas um acordo que diria em termos nacionais vai do PS ao CDS para uma agenda de governação económica que vai criar mais problemas no futuro, a que os Estados tenham investimento, por exemplo, na transição climática, ou que tenham serviços públicos a funcionar, que é tão necessário. Mas ainda assim a esquerda não ficou isolada. Foi possível fazer pontos com outros partidos para que pelo menos se discutissem alternativas. Se não estivermos lá, nem isto é discutido. E portanto esse caminho está... Eu acho que esse é mesmo o caminho. Quando as coisas são difíceis não metemos a cabeça na areia. Vamos à luta e também sabemos a capacidade que temos. Ao longo desta conversa acho que se tornou notório que o Bloco também tem um discurso muito eurocrítico, apesar de ser um partido europeísta, e para além disso tem também um discurso muito antinato. Já falámos aqui de várias questões de segurança que ameaçam a paz na Europa. Numa entrevista recente ao Público, quando a Catarina foi questionada exatamente sobre este assunto, respondeu com uma pergunta que: tem algum sentido escolher entre o projeto czarista de Putin ou o projeto imperialista de Trump, quando ainda por cima podem vir a ser o mesmo e a Europa não tem nenhuma capacidade que a proteja das questões da guerra e da energia? Pelo que a minha pergunta seria: como é que se faz a paz na Europa, quando essa será seguramente a prioridade para o próximo mandato? Claro, é a prioridade e é muito importante, mas é preciso não ter discursos simplistas. Eu tenho observado com uma grande apreensão, digamos assim, os discursos de quem, estando sentado num sofá, digamos assim, até de um estúdio de televisão às vezes, bem na outra ponta da Europa, parece estar a desejar uma escalada de guerra na Europa, como se fosse resolver tudo impondo uma derrota militar à Rússia que não destruísse completamente a Ucrânia, entretanto, e sabe-se lá mais o quê. E, portanto, eu acho que a Europa deve ser absolutamente clara sobre o direito da Ucrânia ao seu território e sobre a necessidade da Rússia retirar as tropas, mas também deve usar a diplomacia.
não usou bem as sanções económicas, porque basicamente cada vez que dizia uma sanção económica avisava com tempo que era para a oligarquia russa poder pôr os seus bens a salvo antes de serem apreendidos, que é uma coisa inacreditável, mas deve utilizar essa sua capacidade e é preciso pôr a diplomacia em marcha, porque nós precisamos mesmo de uma conferência de paz para a Ucrânia, sobre a égide da ONU, seguramente, mas a União Europeia tem de estar interessada nisso, mesmo que os Estados Unidos não estejam. Nós não podemos deixar que os interesses norte-americanos, e nomeadamente disputas sobre a energia, sejam mais importantes do que a capacidade da União Europeia pôr em cima da mesa um caminho para a paz. Eu não estou a dizer que é fácil, nenhum é, mas não se vêem esses passos a serem dados e têm de ser dados. E não é verdade que a União Europeia não possa ter outro tipo de cooperação e outro tipo de defesa para lá da NATO, diferente da NATO. Eu não acho que isto se faça de um dia para o outro, nem é isso que o Bloco propõe, mas propõe que se encontre uma alternativa. Foi criado a Organização de Segurança e Cooperação da Europa. Foi criada já há muitos anos e é um organismo que existe e onde pode existir cooperação e segurança. A Rússia fazia parte desse espaço e foi expulsa, e bem, foi suspensa, e bem, por causa da invasão da Ucrânia. Terá algum sentido que os Estados Unidos estejam nesse espaço? Se calhar não. Mas esse não é um espaço de cooperação, por exemplo, que pode ser utilizado para que a União Europeia, mas não só a União Europeia, outros países da Europa, pensem a sua defesa e a sua segurança? Eu não tenho nenhuma simpatia pelo governo do Reino Unido, muito pelo contrário. Aliás, o que eu disse sobre o Frontex, imagine se eu fosse falar sobre a política de imigração do Reino Unido. Mas o que digo é, nas políticas de defesa e segurança, como nós sabemos, tem de haver conversas largas. E o território europeu precisa dessas conversas largas. Porque é que a NATO é melhor do que uma organização para a segurança e para a cooperação na Europa? Porque é que nós não podemos ter uma defesa dos nossos interesses estratégicos e, já agora, subordinada ao direito internacional e que acho que os direitos humanos são mesmo importantes? Agora, voltando se calhar, saindo um bocadinho do tema da defesa, em relação à própria União Europeia, em vários programas eleitorais do Bloco, existe uma vontade de fazer uma Europa de democracia, liberdade e solidariedade, e também tem uma frase curiosa e que eu gostava que se calhar nos pudesse explicar um bocadinho melhor, que diz que este compromisso impõe a insubmissão à União Europeia dos tratados e regras do euro. Isto é uma frase que aparece em vários programas do Bloco, tanto legislativas como europeias, e portanto a minha pergunta é no sentido de perceber no que é que se traduz ao certo esta insubmissão. Nós temos que ser capazes de defender direitos fundamentais que não podem ficar submetidos a regras orçamentais que são arbitrárias e que não têm nenhuma explicação. Hoje toda a gente diz isso claramente nos debates europeus, que, por exemplo, quando se estabeleceu no Tratado de Maastricht o rácio de 60% da dívida pública relativamente ao PIB e máximo 3% de déficits, o número foi inventado. Ou seja, não tem nenhuma justificação económica, certo? E o que é que nós aprendemos? Aprendemos que cada vez que nós dizemos que o nosso país não pode fazer melhor, porque a Europa não deixa, perdemos. E cada vez que temos a coragem de ir à luta, ganhamos. Eu dou um exemplo que eu acompanhei de perto. Entre 2015 e 2019, aliás, em 2015, quando o Bloco de Esquerda negociou um acordo com o Partido Socialista, foi imposto um ritmo de aumento do salário mínimo nacional que, e eu sei que o salário mínimo nacional continua a ser baixo e continua a ser um problema até de direitos humanos, mas enfim, mas estava parado e, portanto, foi a primeira vez que se fez esta discussão. O salário mínimo tem de subir e tem de subir todos os anos e tem de subir em poder real. Ou seja, em poder de compra real, tem de ter uma subida real e não apenas nominal. Portanto, esta subida foi decidida e, na altura, Portugal não estava naquele período em que estava de observação por causa da Troika, naquele período misto, estarão lembrados, ou não, mas enfim, quem acompanhou a política na altura, enfim, ainda havia aquela ideia de que Portugal podia ter sempre sanções, podia sempre voltar à Troika. Sim. Era chantagem todos os dias. Nós não podíamos dizer nada que a Troika não gostava. Basicamente, tudo o que tivesse a ver com o poder de compra dos trabalhadores em Portugal, não pode ser que a Troika não deixe. Era este o argumento. E na altura, como havia o acordo, e o Partido Socialista só seria governo se fizesse um acordo, senão não tinha ganho as eleições, não tinha maioria, tinha mesmo que fazer o acordo, ficou escrito no acordo. Ora, mal ficou escrito no acordo, houve, enfim, vozes que se revoltaram contra a irresponsabilidade de querer subir o salário mínimo nacional em Portugal, dizendo que isso era um perigo para a economia, que ia criar imensos problemas, e estavam-se a discutir sanções a Portugal na União Europeia. Imaginem o que tinha acontecido se nós à altura disséssemos, não, então se os trabalhadores em Portugal devem trabalhar a tempo inteiro e mesmo assim passar fome, nós ficamos quietos. Não foi.
Não se aceitou. E como não se aceitou, e o governo português foi firme, com o apoio do Parlamento, claro, e se manteve uma trajetória de subida do salário mínimo nacional, o que aconteceu é que ela foi feita. Ela foi feita, e depois dela ser feita, não há hoje ninguém que tenha a coragem de dizer o que foi dito na altura sobre o salário mínimo nacional. As pessoas percebem que isso é fundamental, quer dizer, que os trabalhadores têm que ter direito a um salário que lhes permita pagar as contas básicas. E hoje, com o aumento do preço da habitação, isso já não é sequer verdade, mas os argumentos utilizados de que a economia tinha de ser sempre uma economia em que o salário significava miséria e que não podia haver nenhuma aspiração a nada, isso acabou. E acabou por se fez frente. Eu pergunto-me, então, e se nós tivéssemos a coragem, imaginem, de aumentar a despesa estrutural em saúde e pagar salários a médicos e enfermeiros, que é a despesa estrutural, para eles ficarem no SNS, em vez de andarmos a pagar horas extraordinários ou tarefeiros, que já não é despesa estrutural, e portanto gastamos o dinheiro na mesma, mas as equipas estão muito mais desorganizadas e o trabalho é muito mais difícil. Se calhar ganhávamos saúde e provávamos que o nosso caminho era certo. Um país deve ter a coragem de fazer o que é sensato e não simplesmente aceitar instruções irrazoáveis e insensatas. As regras da União Europeia não são uma lei da física, não é a lei da gravidade, são uma construção política. E por isso devem ser disputadas para o que tem sentido a cada momento. E é também por isso que são um partido tão eurocrítico. Repare, é uma forma de nós nunca aceitarmos discutir alternativas, dizermos aos partidos que tiverem qualquer diferença em relação, digamos assim, ao centrão, ao status quo europeu, que se estão a falar disso, estão a atacar qualquer projeto europeu. Há uma expressão que é utilizada várias vezes, até pelo Bloco de Esquerda, que é: nós somos europeístas, mas nós não somos eurocêntricos. Nós sabemos que há mais mundo para lá da Europa e, portanto, queremos diálogos vastos. E não somos euro-ingénuos. Ou seja, percebemos que há projetos económicos que respondem a quem trabalha, a quem está mais vulnerável. E há projetos económicos que criam desigualdade social. E a União Europeia não é neutra, é um projeto económico também. E, portanto, quem queira defender as pessoas, quem queira horizontes para todas as gerações, precisa de lutar por eles, não é achar que está tudo bem. Nós também lutamos por mudanças em Portugal. Ou seja, porquê? Porque somos profundamente democratas. Porque acreditamos muito na soberania do povo, porque acreditamos que é preciso disputar projetos coletivos de maiorias sociais para melhorar a vida do ponto de vista coletivo. Isso é o mais importante. Diretiva Eurotópica. E estamos mesmo a chegar ao final do episódio de hoje e isso significa que chegou a hora da nossa rúbrica residente, a Diretiva Eurotópica. Para quem ainda não ouviu os outros episódios, no fundo pedimos aos nossos convidados que tragam uma proposta de uma medida europeia que, na sua opinião, permita à Europa chegar mais perto da eurotopia. O que quer que isto signifique. Catarina, que proposta é que nos traz? Há na Europa uma Carta de Direitos Fundamentais. Mas esta Carta de Direitos Fundamentais não é direito na União Europeia, nem é vinculativa. Ou seja, temos uma série de tratados que definem a economia como vinculativa, mas quando chegamos aos direitos, e aquilo que muitas vezes define o que nós chamamos os valores europeus, já não é vinculativo. O que nós propomos é que esta Carta de Direitos Fundamentais seja simultaneamente vinculativa e seja alargada, acrescentada a direitos, porque é uma carta ainda muito incipiente do ponto de vista de direitos. É uma carta que não olha para a desigualdade, por exemplo, nas suas várias versões, entre homens e mulheres. Portanto, é uma carta que precisava, do ponto de vista feminista, ser diferente. Precisava, por exemplo, de consagrar o direito das mulheres ao aborto, que é tão importante essa luta hoje na Europa. Ou precisa de consagrar respostas antirracistas, que consagrem direitos das pessoas LGBTI+, em todo o território europeu. Ter uma Carta de Direitos Fundamentais que estabelecesse mesmo direitos e que estabelecesse também, a Carta já defende o direito ao trabalho, mas os direitos dos trabalhadores, ou seja, os direitos ao Estado Social, se nós somos uma Europa que acredita no acesso à saúde, à educação, enfim, que esses direitos sejam plasmados nesta Carta e que esta Carta passe a ser uma fonte de direito vinculativa na União Europeia. Isso eu acho que não podia ter efeitos transversais, digamos assim, na organização europeia, porque depois passava a ter de ser pensados os direitos fundamentais quando decidimos a governação económica, passavam os direitos fundamentais a fazer parte quando pensamos como lidamos com as imigrações, passavam os direitos das mulheres, das minorias, a ter de valer em todo o espaço da União Europeia, e eu acho que isso fazia uma enorme diferença neste momento para os desafios que vamos ter pela frente.
Chegamos assim ao final de mais um episódio do Eurotopia. Não se esqueçam de passar pelo nosso Instagram, pod.eurotopia, e também pelo Instagram do Crónico, Jornal Crónico, onde podem não só ver certos dos nossos episódios, mas também aceder a conteúdos exclusivos e, claro, conversar connosco, enviar perguntas, sugestões, o que quiserem. Obrigada, Catarina, por ter estado connosco. Obrigado. Obrigada, eu gostei muito. E como dissemos, voltamos quinzenalmente à Antena do Público para discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Até à próxima. Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté, Europa ha sido más fuerte, égalité, É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.